essa empresa é boa e tá barata, vale a pena olhar. Vamos para os nomes. Aqui que a gente analista que pode falar, né? Eu acho que, pessoal, eu acho que mais importante assim do que estar barato, eu acho que é importante você entender o seguinte: você está olhando qual que é o seu objetivo para investir em ações. Pô, eu quero só fazer o que a gente chama de um swing trade. Eu quero comprar uma ação barata e estou pensando em vender daqui a 1 mês, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses. Então você tem que ter também argumentos. Não adianta só estar barata uma ação. Você tem que ter argumentos que vão fazer um investidor falar, pô, essa ação está barata, mas ela não deveria estar aqui. Ela deveria estar 20, 30, 50% mais num patamar maior, né? Então você tem que pensar o seguinte: tá barato, mas tem algum argumento para essa ação subir, para essa empresa se valorizar? Não, não tem, Marco. Então por que você vai comprar um ativo barato? Tá só porque barato, tá barato? mas pode ficar mais barato, Exato, né? A gente né? não é uma boa empresa. Tem empresa barata que é horrível, que vai entregar prejuízo, que vai estar destruindo caixa, tá destruindo valor. Não faz sentido olhar. Outra coisa, assim, Marco, eu quero comprar. De certa forma, a gente brinca assim. Às vezes a gente tem aquela discussão nas redes sociais, né? O preço importa ou não, né? Já teve essa discussão? Sim, por isso importa. Muita gente tem dúvida disso, né? Então, assim, se você tá, imagina pensando, Marco, vou montar uma carteira para aposentadoria, né? Você vai montar essa carteira em 1 mês? Não, você vai montar essa carteira nos próximos 5 anos. Para se aposentar daqui a 15, né? Então, você vai passar 5 anos comprando uma ação. Teoricamente, você não importa tanto o preço de hoje. Você tem que falar assim, pô, Marco, de repente a ação despencou daqui 15 dias, ela caiu 20%. Pô, então eu vou aumentar meus aportes. A ação subiu 50%. Espera ela voltar um pouco, começou a ficar um pouco cara, né? Então muda um pouco essa percepção. Até vou falar já de começar duas empresas, tá? Para vocês aqui. E aí numa visão, até o pessoal perguntou aqui de Mitre e tal. E aqui o Ivandro aqui perguntando sobre empresas de longo prazo, tá? E aí, vou fazer isso aqui, o pessoal da edição, né? Lembra de fazer o corte, né? Faz o corte que a gente aqui guarda, viu? A gente guarda. A pessoa falou, a gente vai mostrar. Mas basicamente, pessoal, o que é o call aqui? Talvez duas das melhores ações ou empresas para você se aposentar na Bolsa de Valores, na B3, né? E são 2 empresas do mesmo setor e tem por várias características. E, de novo, eu não vou falar em nenhum momento sobre preço aqui. Quais são elas, para vocês anotarem no caderninho? Klabin e a Irani, né? As duas são do mesmo setor, são de papel e celulose. A Klabin é uma blue chip, é muito mais líquida. A Irani é muito menor. Mas são 2 empresas para você se aposentar. Por que para se aposentar? Primeiro ponto, né? Não sei se todo mundo conhece a Klabin, mas a Klabin, o pessoal fala assim, pô, Carol, vamos juntar dinheiro para a gente montar uma concorrente da Klabin. Pessoal, você pode ter o dinheiro que você for. Você não consegue montar uma gigante. empresa. Mais de 130 anos. Exato. Então, já começa por esse ponto, pessoal. Você vê que a Carol já está num novo estágio aqui. Então, assim, já estudou um pouco, né? Não. Isso que é legal. Assim, pessoal, não dá para você ser investidor de uma empresa que você nunca ouviu falar, né? Ah, só tem o código lá. Você quer ser sócio dessa empresa, né? Então, primeiro ponto, Carol, você está 100% certa. Eu quero montar uma empresa dessa, pessoal. Você não vai montar em 6 meses, em 5 anos, em 20 anos. A Klabin tem 130 anos. Passa de geração para geração. Quanto tempo você vai levar? A Irani tem mais de cerca de 80 anos, né? Quanto tempo você leva para montar uma empresa dessa? Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, você não consegue ter concorrência. Vai surgir uma concorrente da Klabin? Vai. Mas daqui nossos filhos, netos, que vão entender um concorrente deles. O segundo ponto, dinheiro. Vamos colocar dinheiro? Vamos. Tem alguns negócios, você coloca dinheiro, você monta um concorrente. Marco, quero montar um concorrente da Amazon. Pô, você colocar dinheiro, talvez você consiga tal. Concorrente da Klabin, pessoal, não dá. Por que acontece? Quero montar uma Klabin na Europa. Horrível, né? A madeira, a árvore, ela não cresce. Quero montar no Canadá. Horrível. Quero montar nos Estados Unidos. Não dá, né? Então, começa com isso. Aonde tem o clima perfeito? América do Sul, alguns países da Ásia. Então, já restringiu. Você não consegue replicar esse ponto. E o terceiro ponto, você precisa de área de floresta, são milhares de hectares para montar isso, né? Aonde que você tem área hoje disponível, né? Para você montar isso. E acho que o quarto ponto também, pessoal, imagina o que é Klabin, né? Klabin é tudo que chega na sua casa, né? Papelão ondulado, né? Que a gente usa muito em mudança. Aquele papelão ondulado que muitas pessoas, Klabin faz isso. A Klabin é gigante, né? Tudo que chega na sua casa, pedir um iFood,
Tem embalagem. Não pode falar que é iFood? Pode, né? Pode. Não é o patrocinador. Mas não é pra ficar... O pessoal vai lá e compra tudo de no iFood, não. Tem outros Gastar players, todo né? o dinheiro, gastar Então, todo o o dinheiro. iFood chega numa embalagem, pessoal. Você já viu o iFood chegar numa embalagem de plástico? Não chega, é tudo papelão, né? Chegou uma televisão na sua casa, chegou um computador, tudo. Chegou, inclusive, toda a carne, né? O pessoal da produção tá falando aqui que gosta de carne, né? Qualquer carne, ela é transportada na embalagem de papelão. Mercado Livre, chega as caixas, tudo, né? Tudo é papelão. E cada vez mais. Então, assim, a demanda ela é crescente, estável e crescente, e existe toda essa substituição, né? Imagina que assim, o mercado eletrônico há 15, 20 anos atrás não existia praticamente. Hoje tudo você compra na sua casa, tudo é papelão do lado, tudo é embalagem de papelão, e cada vez mais tendo essa substituição. A gente não usa mais o plástico, usa cada vez mais o papelão. Então é uma demanda crescente, vocês conseguem ver que ela cresce mais do que o PIB, né? Então, pô, você tem o case perfeito, e só para terminar, que é uma questão um pouco mais de finanças, tá? Essas empresas, naturalmente, elas dão um retorno sobre o capital, que a gente chama, maior do que o custo de capital, ou seja, elas geram valor para acionista no longo prazo. Então, pessoal, pô, é o case perfeito para você se aposentar, né? Essa empresa, necessariamente, as ações vão subir no longo prazo, né? Eu tô longo prazo, não estou falando semana que vem, nem o ano que vem, estou falando em 5, 10 anos, a chance de você ganhar dinheiro com o Klabin ou com o Irani é quase 100%, né? Ela tende, no longo prazo, a ação trazer valor para o acionista. Então, né? entre aspas, vamos dizer assim, a Klabin, você acha que é o momento ideal de comprar? Por exemplo, a pessoa vai comprar amanhã uma empresa. Klabin Você acha é momento ideal de comprar sempre. Sempre. Lógico, pessoal, me dá uma ligada. Tem determinados momentos, por exemplo, a Klabin soltou o resultado hoje. O resultado foi espetacular, né? Mas a gente sabe que a companhia está fazendo investimentos e ela está um pouco alavancada. Mas todo mundo já sabe dessa alavancagem, tá? Então pode ser momento de colocar os novos projetos, que essa alavancagem suba e as ações necessariamente podem sofrer na bolsa. Pessoal, se você é investidor de longo prazo, você está preocupado com essas oscilações de curtíssimo prazo? Não. Você fala assim, pô, Marco, ainda bem que ela caiu, porque agora eu posso aumentar minha posição ainda mais, né? Então o resultado foi muito bom, espetacular, controle de custos, margens muito boas hoje, saiu hoje o resultado. Daí se eu olhasse para aquele resultado, eu falo assim, pô, é a hora de aumentar a posição em Klabin, né? Então toda vez que eu falo assim, pô, toda vez que a gente tem alguma queda muito expressiva em Klabin, se você é investidor de longo prazo, né? Tem alguns investidores que gostam muito disso, pessoal, é hora de aumentar a posição em Klabin, né? Lógico que se você está olhando muito para curto prazo, Marco, eu estou preocupado com curto prazo. Aí você talvez tenha que olhar um pouco mais de ciclo, como é uma empresa exposta um pouco a celulose, aí E a depende receita de China. uma boa parte dolarizada se favorece também nesse momento, né? Acaba fazendo ganhando dinheiro com isso também, né? E aquele negócio, o dólar dispara, você tem que ter uma proteçãozinha. A Klabin, ela se beneficia também do dólar mais alto.